Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 6, volume 3, digo, semana 6. Vamos falar sobre rede de solidariedade e organizações de ajuda humanitária. Bem, a ajuda humanitária. A ajuda humanitária é um conjunto de ações que tem como objetivo garantir a defesa dos direitos humanos básicos para grupos em que eles estão ameaçados. Esses ameaçados por desastres naturais, guerras, conflitos, crises econômicas, crises políticas, perseguições políticas, entre outros, né? Constituem ameaça de direito à vida e aos direitos fundamentais do ser humano e às liberdades individuais. O trabalho humanitário muitas vezes é desenvolvido em regiões distantes e inseguras, né, marcadas por catástrofes naturais ou conflitos armados. O objetivo é apoiar a população local, oferecendo assistência social, psicológica, serviços médicos, acampamentos, né, e outras ações emergenciais. Instituições como, por exemplo, a Cruz Vermelha e os Médicos Sem Fronteiras são importantes atores internacionais que se dedicam a levar ajuda humanitária para diferentes lugares do mundo. Pelas definições atuais, a ajuda humanitária engloba todas as formas de atividades envolvidas para prevenir, manter, restabelecer, impor e consolidar a paz, além de minorar os efeitos negativos dos conflitos, né, violentos sobre as populações, principalmente nos locais onde as autoridades responsáveis não conseguem ou não têm interesse em assistir a população. Segundo a ONU, o mundo enfrenta hoje a maior crise humanitária desde 1945, ano da criação da organização. Lembrando que 1945, né, foi um ano onde chegou ao fim uma guerra extensa, né, uma guerra de 6 anos, né, foi a Segunda Guerra Mundial, teve início em 1939, né, onde devastou grande parte dos países a nível mundial, principalmente os países europeus, né, onde foi o palco da Segunda Guerra Mundial, né, assim como alguns países asiáticos também, como o Japão, né, que foi devastado por 2 bombas atômicas, né. Isso se dá por conta de inúmeros sucessivos confrontos violentos, né, que submetem cerca de milhões de pessoas a uma crise de fome em 4 países, né, como por exemplo alguns países da África, né, que sofrem muito com isso, como o Iêmen, Somália, o Sudão do Sul, o Nordeste da Nigéria, né? Outra causa humanitária que requer atenção especial e urgente é a crise dos refugiados, que em 2015 havia atingido mais de 65 milhões de pessoas. Os refugiados deixam seus países de origem devido a conflitos internos, guerras, perseguições políticas, desrespeitos aos direitos humanos fundamentais e ações de grupos terroristas, né? Podemos observar agora no Afeganistão, né? Onde tem um número gigantesco de refugiados saindo de lá, né? Ao deixarem sua terra natal, esses cidadãos buscam asilo em países desenvolvidos da Europa ou nas Américas, né? Apesar da dedicação e esforço de milhares de pessoas ao redor do mundo, através de diversas organizações e institutos, o trabalho humanitário ainda encontra muitas barreiras. Uma dessas barreiras é a dificuldade de acesso aos locais das tragédias ou por impedimentos políticos ou pelo bloqueio de rodovias devido às catástrofes naturais. Esses obstáculos, além de retardar a chegada de médicos e voluntários, também limitam o acesso da população a medicamentos, comida e água. Temos aqui as 5 grandes organizações de ajuda humanitária, né? A primeira é a Unicef, né? A Unicef foi fundada pela Organização das Nações Unidas, né? Pela ONU,
para a infância, né? Trabalha em 158 países e dedica-se à promoção dos direitos das crianças e dos jovens, procurando dar respostas às suas necessidades básicas e contribuir para o seu pleno desenvolvimento. Inicialmente designada como Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para as Crianças, né? A Unicef foi criada em dezembro de 1946 para ajudar as crianças europeias, né, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Em 1953, tornou-se Agência Permanente da ONU. Né? O nome mudou para Fundo das Nações Unidas para a Infância. No entanto, a sigla Unicef, que a tornou conhecida no mundo todo, ainda se mantém. Outro órgão importante, né, seria a CARI, como é chamado. Né? A CARI está presente em 94 países e tem por missão salvar vidas, erradicar a pobreza e alcançar justiça social. O seu foco são as meninas e as mulheres. Né? Estes grupos são os principais rostos da pobreza nas comunidades mais pobres do mundo. Além disso, as quase 7 décadas de experiência da CARI mostra que a capacitação da população feminina é a chave para as famílias inteiras saírem de situações de pobreza extrema. Foi fundada nos Estados Unidos em 1945. A CARI nasceu na junção de 22 organizações norte-americanas que se mobilizaram para apoiar os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, através do envio de CARI Packages, que continham alimentos e outros bens essenciais. Atualmente, a CARI é uma das Confederação Internacional de 14 organizações. A CARI encontra-se entre as primeiras organizações desde gênero a chegar ao terreno numa crise humanitária. E é uma das últimas a partir. Durante uma das situações de emergência, a organização satisfaz as necessidades imediatas das pessoas afetadas, fornecendo comida, abrigo, água potável e produtos de higiene, através dos seus programas de emergência. A CARI presta auxílio atualmente a 12 milhões de pessoas. A terceira, né, é Save the Children, né, ou Salve a Criança. Né, é uma organização não governamental, é uma ONG, né, que tem como objetivo defender os direitos das crianças e contribuir para o desenvolvimento de seu potencial em toda a plenitude. Esta ONG foi criada em Londres em 1919, com o propósito de ajudar as crianças nas áreas devastadas pela Primeira Guerra Mundial. Hoje está presente em 120 países, de Ruanda ao Bangladesh, Serra Leoa ao Iraque. A Save the Children responde à situação de emergência provocada por desastres naturais, fomes, guerras ou surtos de doenças, protegendo as crianças. A educação é outra das prioridades dessa ONG. A Save the Children apoia programas de educação para crianças tanto na sala de aula como em casa. Nesta área, a organização distribui ainda livros e brinquedos educativos. Os cuidados de saúde constituem igualmente uma área de atuação prioritária para a Save the Children. Segundo a organização, 5,9 milhões de crianças morrem todos os anos vítimas de doenças que podem ser evitadas e tratadas. Temos também a AMI, né, ou Assistência Médica Internacional. É uma ONG de ajuda humanitária portuguesa, né, destina-se a lutar contra a pobreza e a exclusão social, o subdesenvolvimento, a fome e as consequências da guerra em qualquer parte do mundo. Na área internacional, a AMI desenvolve 3 grandes tipos de intervenções: missões de emergência, missões de desenvolvimento com equipes expatriadas, projetos
internacionais em parceria com organizações locais, como a People. A AME foi fundada em 1984 pelo médico cirurgião urologista Fernando Nobre. Assume como uma organização humanitária inovadora em Portugal, vocacionada para missões internacionais desde 1987. A organização já realizou missões em 79 países, tendo enviado centenas de voluntários e toneladas de ajuda. Em Portugal, a AME dispõe atualmente de 16 equipamentos e respostas sociais, 9 centros Porta Amiga, 2 abrigos noturnos, 2 equipes de rua e 1 serviço de apoio domiciliar, e 2 polos de recepção de alimentos da FEAC. Temos também os Médicos Sem Fronteiras, Ele oferece ajuda médica e humanitária a populações afetadas por conflitos armados, epidemias, catástrofes naturais e sem acesso a cuidados de saúde em qualquer lugar do mundo. Esta é a principal missão dos Médicos Sem Fronteiras, pela sigla MSF, a maior ONG de ajuda humanitária mundial na área da saúde. Essa organização tem também como objetivo sensibilizar o público sobre o sofrimento de seus pacientes, denunciando situações de violação dos direitos humanos mais elementares. A sua ação de ajuda humanitária civil é independente das influências políticas. Valeu-lhe o Prêmio Nobel da Paz em 1999. A organização foi fundada em 1971 na França, por jovens médicos e jornalistas que trabalharam como voluntários no final da década de 60, na Guerra de Biafra, na Nigéria. A primeira missão dos Médicos Sem Fronteira foi em Managua, capital da Nicarágua, em 1962, depois de um terreno ter destruído grande parte da cidade e matado entre 10 mil a 30 mil pessoas. Atualmente, os Médicos Sem Fronteira desenvolvem programas em 71 países, envolvendo milhares de profissionais de saúde e pessoal administrativo e de logística. Bem, pessoal, essa foi nossa aula aí da semana 6. Um abraço a todos aí e até a próxima.